Vanderlei, Oi, Vicente. boa noite. Você abre a câmera aí? Peraí, vamos lá. Vamos lá. Aparece aí, meu amigo. Eu tô aparecendo para mim aqui. Minha câmera É, tá aberta. aqui não tá aparecendo. Então, antes estava aparecendo você, não estava aparecendo eu. Sei. Agora tá aparecendo eu, não tá aparecendo você. Ei, cara, como Tá é que nós... aberta a câmera. Tá aberto? Ué, vamos lá. Tarará. E só tá meia tela. Então era para estar aparecendo você. O Vanderlei não tá aparecendo. Você sabe como que... Ah, tá aparecendo? Pra gente tá. Ô, Vanderlei, tá aparecendo sim, o pessoal. Tá, a Clara já confirmou aqui. Eu só não consigo te ver. Ah, então vamos lá. Nós vamos falando então sem nos ver, porque o povo tá vendo. Então tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Vou então fazer a abertura. Eu quero dar uma boa noite a todos vocês que estão participando. Fico muito feliz, né, com a participação de vocês, por estarem conosco nessa primeira live nossa. Tanto minha, a do Vanderlei, segundo ele, já participou de uma outra vez. Mas eu quero falar um pouquinho nessa noite a respeito da hipnoterapia. Se você tiver qualquer dúvida, se você gosta do assunto, tem algo a contribuir, também pode contribuir. E o Vanderlei é muito meu amigo de muitos anos e é terapeuta na linha da TRG. Eu gostaria, Vanderlei, que você falasse um pouquinho para nós como você chegou até essa linha de terapia, como que funciona, e depois eu falo da hipnoterapia também. Tá bem. Boa noite, Vicente. Boa noite a todos que estão conosco. Já vi algumas pessoas da comunidade Coração Chagado aí. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer ao Vicente pelo convite. Como o Vicente disse, nós somos amigos há muito tempo, e muito tempo mesmo, né? E muito bom ter amigos que perduram. E o Vicente, a família dele, são esses amigos. Sou muito grato pela amizade do Vicente. E como eu cheguei à terapia, é interessante, Vicente. Eu sempre, né, atuei na área da igreja, com a comunidade hoje, a comunidade Coração Chagado. A gente tem formações pessoais, etc. e tal, formação da comunidade, e a gente já exercia esse papel terapêutico, né? Até mesmo sem saber. Claro que Uhum. sem técnica, sem conhecimento. E eu lembro que a última vez que você esteve aqui em casa, você veio visitar a Maria Tereza, tinha nascido visitar a gente. A Maria Tereza tinha nascido. E você me falou que agora era hipnoterapeuta. E falou todo empolgado, me falou de um livro, tal. E eu fiquei na minha, e logo depois eu comprei o livro, né, e li. E até te falei do livro, você falou assim, nossa, achei que você não tinha nem prestado atenção. E, e era Eu sei. um livro muito bom, do Lucas Naves, e eu li o livro e era aquilo que eu sempre gostei. E eu comecei a também procurar algo nessa linha da terapia da hipnoterapeuta, né? A hipnose. A gente conversou sobre, você me explicou, falou de como você chegou aí. E eu acabei chegando na TRG, no professor Jair Soares. E aí eu Ah, assisti uma semana do mini curso dele. E a partir de então eu me matriculei uhum. no curso e fiz a formação da TRG. Um pouco disso, você é culpado Eu de hoje eu ser um terapeuta TRG. juntos aí, né? Um contribuindo, às vezes errando junto, às vezes consertando, e sempre nessa história nós aí, né, de igreja, de formação, é bacana, né, Vanderlei? É muito bom, né? A gente trabalhou junto na obra social, então assim, é tudo isso aí. Acho que para mim eu cresci muito com tudo isso, eu cresci muito com a sua pessoa, então assim, isso é edificante. E a gente vê hoje que estamos juntos, né? E Verdade. contribuindo com a, a, a melhoria das pessoas, a saúde das pessoas, você com a hipnoterapia e eu com a TRG. Vanderlei, eu gostaria que você falasse um pouquinho para mim como é que funciona, não só para mim, lógico, para todo mundo que está participando,
a TRG, como que funciona? Como que é a técnica? Você pode falar um pouquinho? Posso. A TRG ela é uma terapia que é diferente da terapia convencional, porque ela não é uma terapia de fala. A TRG é uma terapia eficiente e eficaz, porque é uma técnica que age na raiz do problema que a pessoa possa ter. E é todo problema emocional. A gente diz que todo problema emocional tem cura. Então a gente vai trabalhar com a técnica. A TRG tem 5 protocolos. Então a gente aplica os 5 protocolos, cada protocolo até terminar cada protocolo, e em 5 protocolos a gente encerra a TRG. Mas é muito eficaz, né? A TRG é uma terapia breve, perto da terapia tradicional, e focada e orientada para a resolução de problemas emocionais e psicossomáticos. Então, assim, todo problema emocional e psicossomático, a terapia é focada, a TRG é focada para essa cura, né? E como se dá isso? A pessoa ela vai acessar os seus próprios recursos por meio do inconsciente. Então a gente trabalha com a questão do inconsciente. Todo o Certo. protocolo vai levar a pessoa a acessar o seu inconsciente, e a partir daí nós trabalhamos a cura necessária na vida da pessoa. Eu não sei se é possível, se não for, não tem problema. Se você poderia explicar pelo menos assim esse protocolo, como que seria? A média de quantas sessões normalmente vocês fazem? Como que é? A sessão depende muito as sessões depende muito da pessoa, claro. Então, assim, nós temos 5 protocolos. O primeiro protocolo, ele é o cronológico. A gente vai trabalhar do 0 ano da pessoa, do seu nascimento, né, até a idade atual dela. Então a gente trabalha todo o cronológico. Acessa os seus traumas, as suas dores, e vamos trabalhando Certo. a cura nesse processo. Quando terminamos o cronológico, nós temos o temático, Ah, desculpa, o somático. O que é o somático? É a soma. Então, quando nós temos alguns traumas, alguns problemas emocionais, o nosso inconsciente, geralmente, o que ele faz? Ele somatiza alguma parte do corpo. Então, nós vamos trabalhar essa soma, tirar essas dores localizadas no corpo. Porque tem pessoas, por exemplo, sofrem um trauma e ela vai ter uma dor determinada em determinado lugar do corpo. E nós vamos uhum, trabalhar até essa dor ser curada. Então, assim, depende muito da dor, do trauma da pessoa, para a gente, certo. não dá para especificar o número de sessão, né? Mas perto da terapia tradicional, que é de fala, é muito mais rápido. A gente pode pensar aí, por exemplo, 20 sessões, menos, depende da pessoa, porque tem pessoa que reprocessa rápido. Uma pessoa Uhum, que tem o reprocessamento rápido, é rápido. Por exemplo, jovens, adolescentes, crianças reprocessam muito rápido. Tem adultos também que têm essa condição. E entendi. quando processa-se rápido, cada sessão de 50 minutos, né? Aí Sei, depois nós temos um outro protocolo, que é o temático. Nós vamos entendi. trabalhar temas que a pessoa traz e temas que a gente vai vendo conforme as sessões no reprocessamento desses temas que às vezes, vamos supor, medo, determinados medos, vamos trabalhar humilhação, a gente vai trabalhando certos temas até zerar tudo também. Aí nós temos o futuro. Então a TRG é a única terapia que trabalha um reprocessamento futuro. Ah, Isso é muito interessante, porque assim, como acessar o futuro? A gente consegue fazer isso e trabalhar dentro da TRG. E por último, a potencialização. É feito o cronológico, o somático, o temático, o futuro, nós vamos potencializar a pessoa para ela exercer o 100% daquilo que ela tem de bom e para realizar a sua vida com prosperidade, com alegria, felicidade, é o que a gente busca. Então, esses são os 5 protocolos que nós trabalhamos dentro da TRG. entendi. Bacana. Olha, fiquei bem.
Achei bem bacana, bem interessante. E aí a média de quantidade de sessão, você falou que depende do processamento da pessoa, né, no caso. Sim, tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos, e depende das marcas que a pessoa traz consigo, né? Mas a pessoa ela Uhum. é muito traumatizada, teve muitos problemas na infância, na adolescência, então a gente vai trabalhar todas. Enquanto não zerar, a gente não passa para frente, porque a ideia é Entendi. realmente tirar da pessoa aquela dor, aquela marca, para que ela viva bem. Entendi. Bacana, bem bacana. Vanderlei, você que sempre trabalhou com pessoas, né? Desde que eu te conheço, você trabalha com pessoas, sempre em prol da melhoria de vida das pessoas, melhor da vida, da saúde da pessoa. Como você se sente como terapeuta hoje? Olha, para mim é realização, Vicente, Entendi. porque é o que você falou. Eu sempre trabalhei com pessoas. Quando eu trabalhei, eu sempre falo isso, né? Na comunidade eu falo muito disso. Quando eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei em empresas metalúrgicas e trabalhava com máquinas. Quantas vezes eu me apanhei chorando, né? Eu me peguei chorando na máquina e sem saber por quê. De repente começava a chorar, uma tristeza, uma angústia de estar ali. E depois até descobri que isso era uma depressão, né? Que eu sofria porque não era para mim estar ali, né? Eu precisava, mas o meu negócio não era máquinas, eram pessoas, eu sentia falta de pessoas. Então, para mim hoje é uma realização, porque é estar com pessoas, ajudando pessoas, vendo pessoas mudando de vida, crescendo, dando passos, isso é muito legal, É muito bom, né? Gratificante, não é, Vanderlei? muito gratificante. E eu vejo assim como Deus é bom, né, com a gente, que vai nos dando essa condição, né, de uma forma ou de outra. Nós chegamos até isso, né? Minha filha colocou aí, você é gigante, papai. Obrigado. A minha filha tem contribuído muito comigo nessa caminhada da TRG. Então, assim, uma pessoa que serei eternamente grato, porque ela tem me ajudado bastante. Olha só. Vou sair um Os pouquinho da filhos, tela aqui, mas volto. tá bom, os filhos são umas bênçãos, né? Porque meus filhos também, nesse ponto, me ajudam bastante, graças a Deus. Cada um dentro das suas condições, né? Dentro daquilo que pode contribuir. E é o que vai dando uma força pra gente também, né? Isso é muito legal, né? A gente vê que não estamos sozinhos, né? E a Sim, gente não sim. consegue nada sozinho, né, Vicente? Isso é muito, para mim é muito legal, porque assim, às vezes a gente é jovem, a gente acha que vai vencer e vai fazer acontecer. Mas sozinho é impossível, a gente precisa de amigos, familiares, e para mim isso é muito importante, né? Hoje eu vejo a importância da minha família, a importância da comunidade, o quanto isso contribui para que as coisas aconteçam, né? Isso é muito legal. A minha filha que amanhã faz aniversário, desde já, um Ah, beijão, parabéns. e pra ela. Tá, já tá casada, já tá com os filhos dela, né? Tudo, graças a Deus, né? Já, dois filhos, casada. Não vou dizer a Isso. idade, senão ela vai ficar brava. E vocês também vocês vão achar que eu estou muito velho, então é melhor não falar a idade dela. Eu vou falar um pouquinho então agora. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão presentes na live, né? Aquelas que eu conheço, aquelas que eu não conheço, que são da sua comunidade, de repente eu não conheço. Então, meu nome é Vicente, né? Amigo do Vanderlei há muito tempo, que igual nós já falamos. E eu tive uma experiência com a hipnoterapia de uma forma um pouco diferente, né? Eu nunca pensei em ser hipnoterapeuta, já pensei em ser psicólogo. Cheguei a pensar quando eu fui fazer a faculdade, eu fiquei entre fazer teologia, serviço social ou psicologia. E acabei naquele momento escolhendo o serviço social. Fiz serviço social, mas sempre gostei de trabalhar com pessoas também. Sempre gostei de escutar, sempre atendi as pessoas na igreja. Até que um certo momento da minha vida, da nossa vida, a Divina precisou de fazer 3 sessões de hipnoterapia, que eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas tinha uma imagem ruim, algumas crenças que eu trazia dentro de mim, errôneas com relação à hipnoterapia. Quando a Thalita conseguiu para ela 3 sessões, então ela fez as sessões e eu percebi uma melhora nela. E eu senti que aquela maneira que foi trabalhado com ela era muito semelhante àquilo que a gente trabalhava na igreja. E
E comecei a pesquisar, a gente vai no YouTube, e aí passei por diversos hipnoterapeutas. E nessas diversos hipnoterapeutas, acabei gostando muito do jeito e da maneira do professor Lucas Naves. Fiz a opção por ele, comecei a pesquisar valores de curso, tudo direitinho, e comecei a fazer o primeiro curso, na verdade, foi online porque era época de pandemia. Então não tinha curso presencial. Eu fiz o curso de hipnoterapia online, e na medida que eu fui fazendo, eu fui começando a perceber que eu ia conseguir hipnotizar a pessoa e seguir o passo a passo que ele ia ensinando lá nas técnicas de hipnoterapia. E aí comecei a fazer o atendimento. A Clara apresentou a amiga dela, a Divina apresentou. No começo eu fazia sem custo, que era uma forma de eu ir treinando e vendo o que funcionava, o que não funcionava. E aí eu fui criando o meu jeito, a minha forma de trabalhar. Porque no nosso caso, que nem o professor Lucas Naves fala, não existe um script, assim, uma forma, é assim, tem que ser assim, assim, assim. Existe o jeito, as formas diversas de hipnotizar, e depois da pessoa hipnotizada, a gente vai acessando com ela as causas dos seus problemas emocionais. Vai lá na raiz. E aí o que acontece? É, qual é a questão que muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas têm medo? Porque acham que hipnotizar, ela pode não voltar. Muitas pessoas têm essa crença de que mexeu no cérebro delas, no subconsciente, e ela não vai voltar. Então, a primeira coisa na primeira sessão, a gente já esclarece para a pessoa se ela tem essa crença, se ela tem essa dúvida. A gente já conversa com ela ali na anamnese, preparando ela para que ela não vá para lugar nenhum. O que é hipnose? É um rebaixamento do senso crítico, onde a pessoa, ela não estando com o senso crítico tão ativo, tão racional, a gente consegue acessar as causas das suas dores emocionais, das suas mágoas, dos seus ressentimentos, dos seus traumas. E eu sempre digo para as pessoas, olha, agora você está racional. Se eu falar que a parede dessa sala é preta, você vai olhar para mim e falar, não, lógico que não, é branca, eu estou vendo que é branca. Porque o seu racional, o seu filtro está ligado. Mas quando a gente rebaixa esse filtro, o que o hipnoterapeuta fala para aquela pessoa passa a ser verdade. Por quê? O nosso subconsciente, ele não sabe discernir entre o bem e o mal. É como que fosse uma terra fértil. O que você jogar lá dentro, brota. Então, se você joga, por exemplo, uma semente de limão, você não pode esperar que vai nascer laranja, porque é limão que vai nascer. E a terra fértil, o que você jogar? E se você não jogar nada, o que acontece? Vai nascer capim, vai nascer mato. Entendeu? Então, assim, a gente explica isso na primeira sessão para a pessoa, que o nosso subconsciente é um potencial que nós não usamos muitas vezes. E quando usamos, usamos mal. É um potencial que, quando jogamos pensamentos negativos, palavras negativas, ideias negativas, ressentimento, mágoa, tudo aquilo vai brotando. E brotando muito, não é pouco não. Então, quando se pensa em trabalhar a questão da hipnose, então a pessoa não vai para lugar nenhum, você rebaixa o senso crítico dela e começa a acessar tudo aquilo que foi programado na vida dela. Muitas vezes crenças limitantes que foi jogado lá dentro, mágoas, ressentimentos, dores, lembranças que ela não consegue esquecer, que está sempre incomodando ela. Pessoas que às vezes chegam até um ponto na vida dela e não consegue crescer dali, porque ela tem uma crença que o dinheiro é ruim, ela tem uma crença que ser rico é ladrão, tudo que foi lançado dentro dela. Então tudo isso vai sendo trabalhado. Normalmente, é feito 4 sessões. Na primeira sessão a gente faz a anamnese. Nessa anamnese a gente já explica tudo para a pessoa como funciona e ali a gente já faz uma primeira experiência de hipnose com ela, de hipnoterapia. E depois tem a segunda sessão, que são técnicas diferentes, a terceira e a quarta. Dificilmente a pessoa chega a passar da quarta. Mas tem pessoas, eu tenho caso, por exemplo, que a cada 15 dias a pessoa quer fazer uma sessão. Ela é livre.
ela vem, ela me traz situações dessa quinzena, e ela quer fazer um relaxamento, e ela quer que eu acesse lá, e assim a gente vai trabalhando. Então, quando eu fiz o primeiro curso que eu estava falando para vocês, eu fiz um curso online, comecei a atender no começo sem custo, foi ganhando experiência, até que voltou novamente os cursos presenciais. Então, em 2023, eu fiz o curso presencial Master de Hipnoterapeuta com o professor Lucas Naves. E a partir daí, a gente vai crescendo, a gente vai ganhando experiência, cada hipnoterapeuta vai criando o seu estilo de trabalho, de atendimento, a sua forma de agir, a sua forma de conduzir. Não existe um script, existe a forma que cada um vai conduzindo para poder a pessoa acessar aquilo que ela precisa ser tratada, aquilo que ela precisa ser curada. Então, a partir daí, quando aconteceu da Divina precisar de fazer e eu começar a entrar nessa área, então é lógico, a gente vai começar a estudar, a gente vai começar a procurar outros tipos de hipnoterapeuta, ver alguns vídeos também. A gente vai acompanhando o nosso professor, que no meu caso é o professor Lucas Nato, que inclusive agora, nesse ano, estou fazendo mentoria com ele. São 12, 6 meses de mentoria, que é um acompanhamento do meu trabalho, dos meus atendimentos. Isso aí vai fazendo com que a gente vai crescendo, vai ganhando credibilidade. Eu atendo, passei a atender em Diadema, depois em São Caetano, e hoje atendo também online. Ô Vanderlei, por falar nisso, fala para mim, no caso de vocês, tem atendimento online? Como que é? Tem presencial e online. É mais Ah, online do que presencial hoje, né? entendi. É mais fácil trabalhar hoje online do que presencial. Você consegue o 100% da sessão da mesma forma, né? Você estava dizendo, é interessante, né? Porque a gente trabalha praticamente as mesmas coisas com métodos diferentes, né? Isso. Você estava falando do subconsciente, né? Às vezes nós não temos essa percepção, mas o nosso inconsciente é responsável por 95% de tudo que fazemos e vivemos, né? Então, assim, é muito importante que nós trabalhemos isso, porque nós temos marcas registradas que nós, se falava, que lembra, tem casa, coisa que a gente não lembra, que está em Sim, nós, que está fazendo a gente sofrer, a gente nem sabe por quê. Então, é importante saber que o nosso inconsciente, ele é responsável por 95% de tudo que nós vivemos e fazemos. Ele vai. registra tudo que vivemos, né? Som, cheiro, cores, os Isso, mais variados detalhes. E ele pode ser comparado com um iceberg, né? Nós só vemos 5%. Os outros exatamente. 95% estão submersos. E uma coisa interessante do inconsciente, né, é que ele é atemporal, ele Uhum. busca a felicidade e ele vai usar a compulsão, repetição. Então ele não tem tempo. É aquilo, por exemplo, se eu disser, vou dizer agora para vocês que estão nos ouvindo, eu corto um limão e espremo na sua boca. Qual é a Uhum. sensação? Tenho certeza que mais da Já, metade de quem está ouvindo ficou com a boca cheia de saliva agora, né? verdade. Porque o nosso inconsciente já sabe que o limão causa salivação. Então, Isso. nós precisamos saber, né, que essas regras do inconsciente, ele é temporal, não tem tempo, ele busca a felicidade, ele usa a compulsão, repetição. O que é isto? É aquilo, né? Buscar a felicidade, às vezes a gente fala assim, a pessoa tem o dedo podre. Não é que ela arruma um relacionamento ruim, sai dele, arruma outro e vai vivendo essa vida. Isso acontece por quê? Porque o inconsciente ele está buscando a felicidade da pessoa. Então ele cai na repetição. E enquanto ela não resolver esse problema, ela vai continuar vivendo relacionamentos desta forma. Então nós precisamos, sabendo a regra do inconsciente, a gente vai buscando a cura dele, reprocessando ele nesse sentido. Você falava da anamnese, né? Quanto é importante a anamnese para o Sim. terapeuta poder trabalhar com a pessoa. Você estava dizendo, eu já sei, você já postou, algo que a gente usa muito, né? Os mecanismos de segurança, a respiração, o quanto isso é importante para a gente ter uma vida equilibrada e viver melhor, para dormir melhor, viver bem, quanto isso é importante, né? E a gente vai
também, nessa caminhada, que muitas situações, até mesmo com doenças físicas, que a pessoa vai no médico, a pessoa faz exame, a pessoa passa em consulta, a pessoa tenta, 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 tenta e não consegue descobrir. Quando você vê, é emocional. Situações de pessoas que traz para a gente situações que você pensa, olha, eu vou tratar, mas só vai resolver se for emocional. E a pessoa fala, olha, tem que ser emocional, porque eu já fiz exame, eu já fui no médico, não tenho nada, 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 nada. E aí, quando chega a noite, eu não consigo dormir, porque me dá medo de perder o ar. E eu atendi uma pessoa um tempo atrás que estava usando aquelas bombinhas de ar, sabe? Sim, Isso aí já, ó, anos e anos. E quando você vai vendo, você vai pegando situação ali que a pessoa passou por uma situação, por exemplo, de afogamento. E aí, quando ela volta do afogamento, ela vê aquele monte de gente em cima, socando ela, para o ar voltar para ela, e aquilo ali para ela fica gravado pro resto da vida. Então, para ela, toda vez que ela vai dormir, ela vai reviver aquela situação. E quando você vai lá, aí a questão da regressão, você faz uma regressão até aquela cena, que ela nem lembrava mais que era por isso, e aí você faz uma regressão naquela cena, você dá um novo sentido, que aí nós trabalhamos em conjunto. Hipnoterapia e PNL, Programação Neurolinguística. Você trabalha e faz uma reprogramação daquilo ali, dá um novo sentido. Você tira aquela menina ali que caiu no rio, que afogou, mas que não morreu, mas que foi quase afogada, e você tira ela dali, leva ela para um lugar seguro e dá um novo sentido para aquela cena. A partir dali, a respiração dela volta a ser normal. A partir dali, quando ela vai dormir, ela já não tem mais a sensação de morte, a sensação de falta de ar. E a partir dali, ela começa a perceber que era o que ficou programado no subconsciente dela foi aquela cena traumática, assim como a gente tem cenas de pessoas que acidente de carro e tem medo de dirigir, pessoas que, por exemplo, eu atendi uma vez uma policial tinha mais ou menos 1,90 m. A mulher era grande, quase 2 metros. E aí ela falou para mim, olha, Vicente, o bandido pode vir para mim com um fuzil na mão, ele pode vir com a pistola que eu enfrento ele, que ela era policial, lógico, ela está acostumada com essa vida. Mas se o verdade. bandido está para mim com uma barata, eu sou obrigado a correr dele. Pensa a situação, pensa a cena de uma policial nessa situação, correndo de um bandido que ele veio com a barata na mão. E aí, Vanderlei e todo mundo que está nos ouvindo e assistindo, qual era a situação dessa policial? Na regressão, ela voltou aos 3 anos de idade. E quando a mãe dela ia dormir, deixava para ela 2 mamadeiras preparadas, para a noite ela já ia com a mãozinha, pegava a mamadeira e punha na boca. Numa noite, ela pegou a mamadeira e quando ela pôs na boca tinha uma barata. Só que para uma criança, uma barata à noite é 1 milhão de baratas. Então aquele trauma ficou nela a vida inteira. Essa mulher tinha medo de barata. E aí nós fizemos essa ressignificação. Quando terminou a sessão, eu peguei uma barata no Google, né, lógico, no celular, e mostrei, coloquei. Antes da sessão, se eu mostrasse para ela, a mulher já arrepiava, tinha medo. E depois da sessão, mostrei para ela, ela viu naturalmente, pegou o celular na mão e já não tinha mais problema. Acho que a gente sabe que barata não é lá um bicho de estimação, mas também não pode ter fobia da barata, né? É um bicho como outro Correto. qualquer e a gente tem que ter cuidado porque ele transmite doença, né? É a Thalita fez uma pergunta aí se a TRG é igual à hipnose. A diferença é a metodologia, né? E na hipnose, o Vicente acabou de dizer, né, faz a regressão. Isso, Na, na TRG, nós não fazemos regressão. Nós acessamos os traumas através da metodologia certo. cronológica, e aí fazemos um filme com a pessoa do que ela viveu até zerar. Quando zerou, há um reprocessamento do inconsciente. E quando há o reprocessamento, há a cura. É diferente da hipnose, que faz a regressão e trabalha com a neurolinguística, né? Essa é a Isso, diferença. exatamente. A Sandra tem uma pergunta aí também, Vicente. A partir de qual idade pode Vanderlei, eu fazer não, a regressão na hipnose?
Para mim não está aparecendo a pergunta. Lê para mim qual que é. A partir de qual Hum. idade pode fazer a regressão na hipnose? Olha, eu já atendi criança, eu atendo criança a partir de 8 anos. A partir de 8 anos, e a pessoa mais idosa que eu já atendi, de 87 anos. Então, assim, dos 8 anos, a partir do momento que a criança consegue se concentrar e você trabalhar com ela ali tranquilo, de boa. Dos 8 anos até os 87 anos já atendi e foi tranquilo. Muito bom. Eu quero agradecer o pessoal que está presente aí. A pergunta da Thalita, muito obrigado. Eu vi que a doutora Thais está presente aí, seja bem-vinda, Deus abençoe. Né? Tem Obrigado. bastante gente aí. Que Legal. legal. Bom que vocês estão aí. Se quiserem fazer perguntas, estamos aqui para responder também. Mas Para é mim muito não está interessante, né, Vicente? Porque na tela a do gente vê Vanderlei. quantas pessoas sofrem e às vezes não é bicho de sete cabeças, né? A Sim, gente sim. pode ajudar e graças a Deus existe aí as terapias que ajudam bastante. Então nós temos essa condição hoje de ver curas e curas profundas, né? Verdade. Não tem trauma que não é reprocessado, que não é curado, né? Por meio da TRG ou da hipnose. A gente E, consegue acessar e levar o reprocessamento de tudo isso. Isso é muito importante. e aí a gente vai ver também a questão da diversidade, né? Sim, E tem pessoas, lógico, a gente sabe que tem toda uma linha aí de psiquiatra, de psicólogo, de psicanalista, e agora a terapia integrativa que tá surgindo cada vez mais. E a gente vai percebendo que cada pessoa, ela se identifica com a maneira, com o tipo. Eu, quando eu fui na sua casa, eu falei de hipnose, né? Mas aí você, mexendo, estudando, procurando, você se identificou com a TRG. Olha que bacana, né? sim, E isso muito aí legal. se une e cresça junto, não existe uma divisão, não existe uma competição, mas formamos, como a gente fala na igreja, né? Formamos um corpo que cada membro tem a sua importância e o seu valor. E isso é muito bacana. É muito, muito importante, né? E a gente vai quebrando os preconceitos, né? Você falava da hipnose, né? Que você tinha preconceito, etc. e tal. E quem nunca teve? Porque a gente Exato. sempre viu a hipnose como algo ruim, é verdade? Eu, quando Não, você trouxe, eu fui pesquisar, claro, e quebrou meus preconceitos. Eu acho legal. interessante, entendeu? Não tenho preconceito nenhum, mas até ali pensava, será que isso é? Será que não é? Por quê? A gente viu muita avacalhação da Sim, hipnose, assim como de muitas terapias, até da própria psicologia. Hoje a gente vê que não é nada disso, né? é verdade. Há todo um trabalho sério por trás disso, e quanto isso é importante. A gente já, tanto que estamos envolvidos, né? Eu falava agora há pouco, né, atrás da repetição. Essa questão da repetição é interessante, né? Você falava das crenças, né? Isso. Nós vamos formando isso na mente Uhum. justamente por repetição. A gente ouve desde criança, por exemplo, que dinheiro não presta, dinheiro é sujo. Você Verdade. faz o quê? Você tem uma aversão ao dinheiro. Dinheiro. E é E não é verdade. isso, né? Homem não presta. A criança ouve desde cedo a mãe falando que homem não presta, não sei o quê, porque ela tem um relacionamento com o pai da criança. A criança, se é mulher, ela cresce acreditando que homem não presta e ela acaba é, é, se relacionando com quem não presta de verdade, porque é isso que o inconsciente vai atrair. Uhum. Então, são crenças limitantes, são colocadas e nós precisamos ir trabalhando, tirando isso de nós, né? Eu vejo quanto a terapia vai nos ajudando a vencer todas essas coisas. É verdade. Por exemplo, eu fiz uma hipnoterapia num rapaz que era gago. E ele veio para o consultório, primeiro ele me mandou uma mensagem perguntando se eu curava gago. Eu falei, a gente não cura ninguém. A gente faz a hipnoterapia, né? E a gente vai buscar em que situação, em que momento você ficou gago. E aí ele veio para a primeira sessão e a crença dele é que ele era gago desde que nasceu. Só que a gente aprende que ninguém nasce gago. A gagueira
É um trauma em algum momento da história da pessoa. E aí ele falou para mim que não, que no caso dele é desde pequeno, porque a mãe dele era gaga, então ele aprendeu a falar gago. Mas aí eu falei, mas quantos irmãos você tem? Eu tenho 5, tá, mas todos 5 é gago? Não. Então não tem fundamento. E aí na hipnoterapia, depois de várias tentativas, lógico, não é assim, você já bate e pega. Mas depois de várias tentativas, dentro daquelas 4 sessões que eu te falei, ele se viu numa situação que a mãe dele, segundo ele, era muito brava. Ele estava com 7 anos, ela mandou ele no bar, perto da casa dele, para comprar alguma coisa lá no bar, uma merceariazinha que tinha perto da casa dele. E aí no caminho, ele esqueceu que ele tinha que comprar. O que ele pensou? Se eu voltar para trás, minha mãe vai me bater. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá no bar e vou olhar tudo que tem lá no bar, eu vou lembrar o que minha mãe quer. Só que quando ele chegou no bar, o dono do bar ficou em cima dele. Vamos, menino, fala lá o que você quer. Vamos, rapaz, vamos lá. E aí o pessoal, ele ficou tão apavorado que ele começou a falar gago. Ele começou a gaguejar para falar. Lógico, qualquer um de nós, quando vai falar às vezes com um chefe, com uma autoridade, com uma pessoa que está um pouco com um nível um pouco acima da gente, a gente tem essa tendência de dar um branco, de sumir as palavras, e aí começa a gaguejar, foi o caso dele. E o pessoal do bar começou a rir. Aquilo ali criou uma âncora dentro dele. Todas as vezes que ele ia falar com o seu irmão mais velho, ou todas as vezes que ele ia falar com o chefe dele, ele começava a gaguejar. E as pessoas, lógico, faz bullying mesmo. O pessoal dá risada mesmo. E aí, a partir desse momento descobrindo, ele teve uma melhora. Ele voltou a falar normal, a lidar normal com a fala dele, e teve uma melhora significativa, muito significativa na vida dele. Por quê? Porque a pessoa que tem dificuldade de falar com pessoas que têm autoridade, é lógico que ela tem obstáculo para conversar, às vezes, com a namorada, às vezes para arrumar um emprego melhor, às vezes ele até falava normal quando ele estava conversando com os amigos, mas quando ele ia falar ou em público, ou com o chefe, ou com alguém que tinha autoridade, ele voltava novamente a gagueira. E aí, pegando a cena, nós ressignificamos aquela cena e a pessoa volta ao seu estado normal, porque ninguém nasce gago, É entendeu? justamente, é justamente uma marca emocional, né? Um Isso. medo que causa a gagueira, né? E muitas pessoas acham que nasceu assim, etc. e tal, não lembra quando. E realmente, é, é, com a terapia, a gente consegue livrar a pessoa da gagueira. A Daiane colocou aí, até mesmo dentro da igreja, essas crenças são colocadas por falta de interpretação, muitas das vezes. É verdade, Verdade, né? verdade. Nós temos dentro da igreja uma linha que infelizmente, ela causa algumas crenças limitantes. Então, É assim, a verdade. gente precisa ir buscando o conhecimento para se libertando dessas crenças limitantes, mas existe mesmo. Dentro da igreja, dentro das famílias, a gente encontra muito isso. Eu trouxe crenças limitantes adquiridas na minha caminhada de igreja. E Sim. com a TRG, eu fiz o autorreprocessamento e fui me livrando dessas crenças, graças a Deus. Então, assim, a gente vai. Primeiro a gente começa, né? Como dizem, depois a gente melhora. Esse é o processo, viu, Daiane? Tem que ir praticando, tem que ir fazendo, para poder as coisas ir acontecendo e você vai melhorando. E aí Sim. também, você comentou bem no comecinho da sua fala, aquela questão da pessoa que veio falar, homem nenhum presta. E aí a pessoa acaba casando com um homem, não dá certo. Tenta outro, não dá certo. Nós atendemos um caso assim, e que a pessoa, ela já estava incomodada, porque ela ficava com um companheiro, por um certo tempo estava indo tudo mil maravilha. Do nada, ela percebeu que ela causava a separação. E aí a gente teve que fazer a terapia, buscar onde estava. E ali a gente vê a mãe que às vezes comenta com a vizinha que homem é tudo igual, que nenhum presta. E a pessoa vai, aquilo ali, tudo que a gente joga no nosso subconsciente, eu falei, é como uma terra fértil. Se você joga pensamento, por exemplo, levantou de manhã e foi, ixi, levantei com o pé esquerdo hoje, nada vai dar certo. O que você fez? Você jogou um pensamento negativo e aí o seu subconsciente ele vai trabalhar. Ele é uma terra fértil. Ele vai trabalhar para que nada dê certo. Você põe na cabeça que você não para com homem nenhum ou com mulher nenhuma, o seu subconsciente ele vai fazer aquilo ali. Tem uma outra questão também,
é que às vezes você faz algo que não deu certo. O seu subconsciente, para te proteger, toda vez que você for fazer novamente uma nova tentativa, ele vai fazer de tudo para não dar certo. Por quê? Para te proteger, para você não ir Para você não mesmo, sofrer. para não sofrer novamente, para não repetir. Então, você tem que mudar a sua mentalidade. Sempre pensar: amanhã o meu dia vai ser ótimo. Amanhã o meu dia vai ser muito melhor. Cada dia você tem que pensar positivo. E tem aquela questão também que a gente tem que lembrar que se nós temos 90, 95% de potencial dentro de nós, por que não usar esse potencial a nosso favor? Sim. Colocando É preciso pensamentos. buscar esse, colocar para Sim, fora isso que está preso dentro de nós aí, esse 95%. Usar só 5% e a gente nem usa. É, é, é muito ruim. Nós temos potenciais e às vezes não usamos, né? Você falava dessa exatamente. questão da repetição. Tem um chamado cérebro trino de MacLean, né? Ele trabalha essa questão. Aí ele fala do cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. Aí ele divide o cérebro em três partes e ele vai trabalhar justamente isso, né? O nosso cérebro reptiliano é aquele cérebro, ele vai dizer que fica embaixo, na nuca, embaixo da nuca, e é aquele que é um cérebro reptiliano, réptil, né? O que, que o réptil faz? O réptil tem duas ações, ele ataca ou foge. E o nosso cérebro reptiliano trabalha justamente isso, né? É Ataque ou fuga. a luta, Então, luta ou fuga. ou nós Uhum. precisamos, e nós precisamos ir nos libertando disso, né? Porque ele é importante, que ele nos protege, mas muitas vezes nessa proteção nos acovarda Meca, e né? nós não crescemos. Verdade. Então a gente vai aprendendo, né? Eu vejo que o quanto nós vamos crescendo conforme nós vamos nos conhecendo e trabalhando para tirar essas crenças limitantes, esses Verdade. traumas, essas dores que trazemos em nós. Tudo isso é tão importante. Às vezes eu falo para as pessoas na sessão, lá na primeira sessão, por exemplo, às vezes você vai programar uma viagem. A programação é tão gostosa, você vai preparando, preparando, preparando. Quando chega no dia da viagem, começa a vir imagem, de repente, do carro quebrando, alguma coisa acontecendo. Você entende? Já é uma defesa. O que você tem que falar? Cancela. Cancelado, porque se você não cancelar, tudo aquilo que você vai pensando e vai alimentando, você vai atrair e pode acontecer. Mas se você vai cancelando, e aí você joga pensamento de você na viagem, de você lá se divertindo, as coisas dando certo, você vai atraindo coisas boas. Mas se você alimenta com pensamentos negativos, você vai atrair situações negativas. E aí fica se questionando por que tudo dá errado para mim? Porque às vezes é a forma que a gente fala, a forma que a gente pensa. Por exemplo, nem na brincadeira. Não coloca nem na brincadeira é coisa negativa. Nem na brincadeira. Outro dia eu atendi um rapaz que ele falava no status dele, ele põe assim: parece que a gente nasceu para ser feliz, mas quando a gente pensa que vai ser, algo acontece errado. Eu falei, meu, não coloca nem na brincadeira isso aí. A gente nasceu para dar certo. Entendeu? A gente só não dá certo quando a gente alimenta a gente mesmo de pensamentos negativos. Mas Sim, quando a gente pensa com coisas positivas, mesmo porque nós sabemos que nós temos, a gente na igreja, a gente acredita, que nós somos templo do Espírito Santo. A gente nasceu para dar certo. Não tem por que dar errado. Mas quando a gente trabalha contra nós mesmos, com pensamentos negativos, ideias negativas, palavras negativas, e olha só, o pensamento cria porque antes de tudo ser criado, isso eu estou falando em criação do homem, lógico, né? O homem, antes de criar qualquer coisa, ó, ele pensa. O cara não criou a lâmpada do nada. O Santos Dumont não criou o avião do nada. Antes de criar o avião, a lâmpada, a geladeira e tudo que o homem criou, antes de criar na prática, ele cria na sua mente. E sim. depois ele vai rabiscar lá o papel, ele vai fazer, e aí ele vai fazer acontecer. Então, E ó, o que a pessoa. Oi, isso é pode muito falar. interessante, Vicente, porque o nosso inconsciente, ele não sabe discernir o que é bom e o que é errado. Exatamente, perfeito, isso mesmo. Então, quando nós pensamos, ele vai usar isso, porque se é bom ou ruim,
foi o que nós pensamos. Então nós temos que sair dessa. Você falava, eu lembrei do meu neto. Meu neto, quando ele era menor, hoje tem 17 anos, quando ele era menor, a gente estava no caso, ele, ô vô, imagina se bater o carro? Ô vô, se o carro quebrar, ele Ai, ficava bem, o tempo exato. todo falando essas coisas. Eu falava, Murilo, pelo amor de Deus, cala a boca, menino. Você falou, eu lembrei dele falando disso. E às vezes a minha filha faz isso, né? No carro amarelo, ela fala, nossa, pai, e se bater o carro? E Meu sei o Deus, quê. É umas coisas assim que eu acho. E nós temos que trabalhar isso desde sim, cedo, tirar isso da cabeça dessas crianças, né? Para que não cresça negativa, não cresça exato. pensamento negativo. Porque o cérebro vai produzir isto, né? O inconsciente produz isto. Então, assim, às E é vezes nós não temos essa noção. muito rápido, E isso é viu? legal. Você que está ouvindo, que está assistindo, saiba disso. O seu inconsciente não sabe o que é bom e o que é ruim, Não o que é sabe. bom e o que é mal. E o que você pensa, o que você alimenta, é o que ele vai trazer para a sua vida, vai realizar. Jogou lá dentro, ele produz e ó, acelerado, muito acelerado. Então tem que pensar muito bem antes de pensar o que você anda falando, antes de falar o que você anda falando. Troca as palavras aí. E ó, e muitas pessoas, você estava falando de igreja, do que a gente aprendeu na igreja, muitas pessoas que a gente conhece dentro da igreja, elas vivem ainda com esse pensamento, com essas palavras negativas. Meu, não Sim, vai desse jeito, senão não roda o negócio, né? e é muito bom, né? Eu acho que, olhando hoje, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, seriam pessoas sendo libertas de depressão, ansiedade, quanto isso é importante, né? É, Graças a Deus. e como é bom a gente poder estar contribuindo com isso. Eu vejo é uma graça de Deus muito grande e é uma oportunidade que a gente tem de ajudar as pessoas também. Quantas Também. pessoas chegam cabisbaixo, aí eu estou fazendo um reprocessamento de uma pessoa e ela chegou com muitos medos, etc e tal. É uma pessoa, assim, de igreja firme. E a pessoa Sim. falou, eu não consigo dar passos, eu não consigo avançar, etc e tal. E colocou algumas situações, e nós fazendo, depois de 5 sessões, ele falou para mim, eu estou numa academia. Olha Eu só. falei, como assim? Eu fui, me deu a louca, eu fui para academia. Aí eu falei, não, não te deu a louca, é o reprocessamento já fazendo efeito. É Foi exatamente o efeito da terapia. da terapia, a pessoa não conseguia avançar, dar passos, e hoje está treinando em uma academia porque sente que não consegue mais caminhar, não consegue mais ter uma vida comum por causa do excesso de peso, do cansaço. E ele falou, meu, não é preguiça, eu não consigo. Mas depois de 5 sessões, está numa academia, fazendo exercícios, buscando a musculação. Eu falei, que bênção. A gente vai vendo assim, o quanto isso é importante, né? A pessoa sai E de um estágio, num estágio de letargia para buscar caminhar e crescer, isso é muito bom. E como é para gratificante para a executar, gente ver isso. é verdade. Ô Vanderlei, você falou na questão do atemporal. Olha só, quando nós pensamos no atemporal, então na epidemia nós temos a regressão. Dependendo da situação, a gente pode regredir a pessoa até o útero materno, como aconteceu uma paciente nossa. Ela falou assim: olha, eu não sei o que acontece. Tudo que minha mãe fala, mesmo que eu concordo, com ela eu discordo. E aí, nós fizemos uma regressão, e lá na regressão, lá no útero materno, o que acontece? Quando a mãe dela engravidou, a mãe dela já estava com a idade um pouco avançada. Já tinha uma outra filha já grande, e naquele momento não queria ter mais filho, mas engravidou, entendeu? Quando ela contou para a avó, para a mãe dela, que é a avó dessa minha paciente, a avó dela, naquele momento ali de susto, de desespero, falou: ó, aborta. E aí ela sentiu tudo isso, ela absorveu todo esse sentimento de rejeição da mãe e de rejeição da avó. Nesse caso, veja bem, o que, que a terapia vai fazer? Vai mostrar para ela que não é que a mãe dela não queria ela. A mãe dela não queria engravidar naquele momento. Ela não estava naquele momento preparada para ter mais uma filha. Primeiro porque ela já tinha uma filha já grande. E segundo que ela já estava de idade para começar tudo de novo. Porém, depois que ela virou
e viu que era uma realidade que não tinha jeito e que o aborto não era para ela, ela aceitou e sempre criou essa pessoa muito bem, com muito amor, com muito carinho. Com essa ressignificação, essa paciente começou a ver a mãe dela de forma diferente. E lógico, a avó também, porque, afinal de contas, eu perguntei, sua mãe te abortou? Não, porque você está aqui. Então, se a sua mãe não te abortou, porque ela te ama, porque ela gosta de você, porque ela deu a vida, sempre deu o melhor que ela pôde dar por você, e aí fez uma ressignificação. O que eu quero dizer com tudo isso? Que muitas vezes uma dificuldade de lidar com a pessoa, que muitas vezes uma dificuldade de lidar em situações de trabalho, às vezes está lá na origem, como a gente fala, é atemporal. Depois de feito essas 4 sessões, na última sessão, a gente faz, em vez da regressão, a gente faz a progressão, que é, a gente joga a pessoa para 5, 6 anos para frente, para a gente ver com ela se lá na frente, tudo aquilo que ela trouxe para nós ainda era situação, ainda gerava algum mal-estar para ela ou não. Como ela está daqui 5, 6 anos. Então, na hipnoterapia, a gente faz a progressão de idade. E ela vai se ver. O que ela está fazendo em 2030, por exemplo? Como que ela está? Aí eu pergunto, em 2030 você ainda tem aquele trauma, aquele medo, aquilo que você me trouxe? Que é vamos dizer, a prova dos 9 para ver se as sessões realmente valeu. E isso é muito bacana, porque, como você disse, o nosso subconsciente ele é atemporal. Você pode ver, voltar para trás, e você pode progredir. Você falou um nome diferente, no caso da TRG, é uma forma É diferente. o A gente futuro, então, reprocessamento futuro. oi? Na TRG a gente trabalha o reprocessamento futuro. Isso, e a gente faz um acesso, uma progressão ao futuro, exatamente, para conferir se aquilo que ela trouxe, se realmente voltou. Porque se de repente lá no futuro ela continua com mágoa com a mãe, opa, então não deu certo, vamos fazer de novo. A Isso gente que vai você, fazer até isso que a, você até a... traz é interessante. Eu lembrei de uma pessoa também. Antes, deixa eu só dar. A Thaís colocou aqui assim: isso traz memórias negativas para os filhos. Antes ela disse, né? Eu percebo o modo que os pais falam com os filhos, palavras negativas. Isso traz Sim, memórias negativas para os filhos. Estou certa? Certíssima. certíssimo, não. Nós, pais, precisamos tomar muito cuidado, a forma que nós falamos, aquilo que nós dizemos para os filhos. Né? A minha filha está aí, eu lembro que a minha filha, ela sofreu muito tempo comigo, porque ela, com 14 anos, fez a prova do Senai, e ela não passou. E quando ela chegou em casa, falou que tinha passado, eu falei, você é burra, meu, como é que não passou no Senai tão fácil? Essa menina carregou o trauma por muitos anos, né? E ela, Nossa, eu vi quando ela fez a faculdade, o prazer dela foi terminar e falar, eu terminei, eu fui bem, porque era para jogar na minha cara, eu não sou burra, etc e tal. Claro, depois eu pedi desculpa, etc e tal, né? A intenção não era agredi-la, mas a ignorância, muitas vezes nossa, de trazer uma palavra negativa e que ofende o filho, né? Nós precisamos tomar muito cuidado. E assim, é, é, isso a gente precisa aprender, né? Pai não nasce pai, ele aprende a ser pai, mãe. Então nós precisamos tomar esse cuidado e tomando todos os cuidados mesmo para não agredir, não falar aquilo que agrida o filho ou ofenda, ou como você colocou, palavras negativas que vai também causar um mal no futuro dessa criança, né? Às virando, vezes os ok, pais causam ansiedade na criança. A é forma que verdade. fala, a forma que traz. Eu ia falar, uma moça fazendo terapia, ela é engenheira, já idosa, assim, adulta, madura. Sim, Ela, sim. tudo ela falava assim, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ela não conseguia terminar, tanta ansiedade não vai dar tempo. Fazendo o reprocessamento, ela se viu no útero da mãe e o pai chega em casa e fala para a mãe grávida, a mãe fala para o pai, estou grávida. Ele falou, olha, eu fui demitido. E se eu não conseguir emprego até tal tempo, você vai ter que tirar essa criança. Mas o pai Já falou e se arrependeu na hora. Só que a criança lá dentro absorveu isso. Então, ela negou. nasceu, cresceu, sempre apressada, não vai dar tempo, não vai dar tempo. O reprocessamento percebeu tudo isso. E quando ela conversando com o terapeuta,
ela colocou essa questão, o terapeuta falou justamente o que o Vicente falou, mas não fez, você está aqui, etc e tal. E ela falou, olha, eu cheguei a ver o vestido que minha mãe usava, era um vestido azul, com flores amarelas, tal, flores Perfeito. pequenas. E ele falou assim, pergunta para sua mãe. A mãe já é idosa, quase 80 anos, a filha chegou e falou, mãe, preciso fazer uma pergunta. Ele perguntou para a mãe, a senhora quis me abortar? A mãe, conversa é essa que a gente falou isso? Ela falou, não, porque na terapia, aí eu fiz para a mãe. A mãe falou, olha, aconteceu isso, isso e isso. Mas seu pai se arrependeu logo depois. Ela falou, não, tudo bem, já estou bem. Já E aí ela resolveu. falou, mãe, você usava um vestido assim, azul, com florzinha amarela, etc e tal, detalhes branco. A mãe começou a chorar. A mãe falou, como você sabe disso? Eu só tinha dois vestidos e um era esse. Mas não tem Olha foto, não só. tem nada. Olha o inconsciente. Pois Né? é. Para a gente ver o poder do inconsciente. O bebê lá sendo gerado, o feto, trouxe isso. E a moça na terapia trouxe tudo isso à clara e a mãe confirmou. Para a gente ver o poder do nosso inconsciente. Às vezes a gente pensa que é besteira, não é besteira. Né? Tem muita coisa registrada em nós que nós desconhecemos e muitas atitudes que nós temos, boas ou más, são consequência de coisas que nós vivemos no passado de alguma forma. Então, para a gente ver essa questão, porque esse ser atemporal, às vezes nós sofremos uma dor que foi a dor lá do passado. Estamos É sofrendo verdade. dela hoje. Por exemplo, pessoas têm fibromialgia. É uma Uhum. doença que é Verdade. consequência de um trauma, ou de alguns Exato. traumas. O Então, trauma se não do... for curado, veja que médico não tem cura para isso. não tem. Não tem. É preciso reprocessar, é preciso curar isso lá na raiz, É quando verdade. aconteceu o trauma. É verdade. Olha, a gente, é assim, é gratificante. Eu assim, sou muito grato, né? Grato a Deus por ter assumido essa profissão. E grato e gratificante assim você vê o retorno das pessoas. Cada pessoa atende, no dia seguinte eu entro em contato e quando você vai vendo o retorno. E quando passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, as pessoas vêm trazendo outras pessoas, porque foi tão bom para ela e tá dando um resultado é, tão positivo que elas mesmas vão trazendo pessoas para poder mudar de vida, para transformar suas vidas Sim. através da hipnoterapia ou da TRG, ou outras diversas maneiras, né, estilo de terapia que existe. E é muito gratificante. Eu sou muito grato, né, por tudo isso, é, né, por estar nessa linha de atendimento, pelas pessoas que me procuram, pelas pessoas que eu já atendi até hoje. Eu fico muito grato. Vanderlei, diga para mim, onde você atende? Fala um pouquinho. Onde você está atendendo? Como que é o seu atendimento? Eu atendo online, Vicente. Ah, Meu tá. atendimento hoje é online. Então, Certo? assim, precisarem, é, é, pelo WhatsApp, eu tenho a página no Instagram, Vanderlei Pinho Terapeuta, underline terapeuta TRG, e lá tem o meu Certo. contato do WhatsApp, né, que é 11 97 97443 4051. Legal. E a partir daí a gente conversa, responde-se a anamnese e a gente começa as sessões. Esse atendimento, né? Eu ainda não tenho um espaço físico. Não sei também se vou ter. Né? Entendi. Eu gosto muito eu gosto muito do contato, mas eu acho que o online dá muito certo também, né? Porque às vezes a pessoa não tem condição de se locomover e a Sim, gente consegue fazer aí. Porque hoje, um celular e internet a gente faz, né, a sessão. verdade. Eu atendo aqui em Diadema, né? E em São Caetano do Sul. Aqui em Diadema é no centro de Diadema, em São Caetano é na. Como é que é? É Vila Paula. Santa Paula. Ah, Lembrei. legal. São Paulo, isso. E também online. No começo, eu confesso que eu tinha um pouco de dificuldade, até que um dia uma pessoa lá do Ceará queria que eu fizesse a sessão, e tinha que ser online, porque ela nem ia vir aqui, nem eu ia poder ir lá, né? É E aí eu verdade. fiz experiência com ela e deu super certo.
E a partir daí eu passei a atender online, Brasília, Rio de Janeiro, em todo lugar, e dá super certo, entendeu? Então eu Ah, atendo online e em eu dois tenho, consultórios, em Diadema e em São Caetano. muito bom. Eu tenho conversado com pessoas, né? Já atendi pessoas na Paraíba, no Ceará. Então, assim, essa facilidade da internet hoje ajuda muito. Verdade, ajuda muito. Ô, Vanderlei, tem mais alguma pergunta? Porque no meu aqui não está aparecendo. Se nos temos, Não, não apareceu nenhuma, não. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, olha, nós por vamos favor, encerrar, faça, né? Tanto para mim né? quanto para o Vicente. A gente Isso, está aqui para ir esclarecendo e ajudando. né? Se a pessoa puder contribuir, também pode contribuir. Tem mais alguma coisa, Vanderlei, que você gostaria de falar da TRG? Que você lembra? Eu acho que é isso. Eu acho que o, o- não existe idade, né, para a gente atender. A gente atende. Você falou, atendeu uma pessoa de 80 anos, né? Outro dia, há alguns meses, o professor mostrava o certificado de uma pessoa que tinha se formado terapeuta com 80 anos. Então a gente vê a graça que é, né? Não tem idade, tem a disposição para realizar, a gente realiza. É isso que. Eu sou muito grato também à TRG, sou grato a você que me falou da hipnose aquele dia, já foi quebrando preconceito, depois eu fui estudar. Então, assim, é Legal. muito bom tudo isso e sou grato a Deus pelas amizades, pela oportunidade, né? E Sim, espero prosperar com a TRG, ajudando pessoas e isso é muito importante. verdade. A E eu também. Thalita diz assim, ó, quero Ah, parabenizar os dois pelas informações que passaram para nós. Gratidão. Nós que ah, somos muito gratos, Thalita. Obrigado por obrigado pela estar sua participação. conosco aqui e ajudando, né? Porque é uma forma de ajudar. É verdade. Então, eu também eu agradeço, né, você ter aceitado o convite, ter participado. E também sou muito grato, né, a você, a toda a sua família. Você sabe o quanto nós, graças a Deus, caminhamos junto, quanto nós nos entendemos, trabalhamos junto. Às vezes que eu pude chamar lá na obra, você voltou e contribuiu com o seu trabalho. E sou grato a Deus também, a minha família, eu tenho apoio total. Ao meu lado tem a Divina 24 horas que participa em tudo comigo. Graças a Deus é uma super companheira. E através da terapia, nós nos unimos mais ainda, porque trabalhamos junto na terapia, trabalhamos junto nas perícias que eu faço também, ou seja, 24 horas, e eu sou muito grato a ela também, essa presença e esse apoio dela. Agradeço a todos vocês que participaram conosco nessa primeira live, e sempre que puder participar, desde já, meus agradecimentos, muito obrigado. Só duas Oi? questões aqui. A Thaís, ela diz que nós precisamos fazer mais live e parabenizou a gente de ter feito a live. O José Obrigado. Flávio também coloca muito bom, informações muito ricas para nós. Parabéns. O Lucas Muito Couto, live boa, parabéns aos dois. Ô, Lucas, abraço, saudade, hein? É, a Maria Divina, muito bom, parabéns vocês dois. Um beijo, obrigado. Divina. A Divina, outro dia eu falava, será que a Divina também já é terapeuta? Já é... Ah, opa, é sim, é minha companheira. A Divina tem perfil, hein, Divina? Pensa Ó, nisso, hein? verdade. Então, assim, as pessoas falaram que é legal, e nós fizemos de uma forma com um palavreado simples, de uma forma que qualquer pessoa possa compreender, né? Que é uma maneira bem Sim. tranquila. E nós agradecemos a todos vocês pela paciência e pela contribuição aí. Muito obrigado. Agradecemos, gratidão, gratidão, Vicente. Abraço, viu? Uma boa noite a todos. Bom descanso. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns, tomara.